A paz da igreja, a paz dos amados aos irmãos e a todos os que estão agora escutando essa palavra. Para a honra e glória de Deus, hoje mais uma vez estaremos aqui falando do Senhor Jesus. E o tema de hoje é o amor de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar primeiramente para agradecer a Deus por mais um dia. Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida, Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez, meu Deus, que o Senhor nos concedeu, meu Deus, um dia maravilhoso, meu Deus. Pai, muito obrigado, meu Deus, por também, ó Deus, o Senhor nos gerar, ó Deus, essa oportunidade para aprendermos, meu Deus, um pouco mais da Tua Palavra, Senhor Jesus. Faz-nos, ó Deus, sairmos daqui renovados, cheios, meu Deus, do Teu Espírito Santo e com os olhos espirituais abertos, meu Deus, para o que o Senhor quer, meu Deus, em nossas vidas. Desperta-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar do amor de Jesus. Então, eu dividi esse tema em 3 pontos essenciais para nós entendermos como funciona e quais são as consequências do amor de Jesus. Glória a Deus. O primeiro ponto é tentando explicar o amor inexplicável de Jesus por nós, né? Como eu disse, tentando. Porque o amor de Jesus, ele é insondável, ele é um mistério, né? O dom do amor de Deus, né? O amor de Deus é um mistério. Não existe na Terra ninguém que se possa comparar com o amor de Deus. Glória a Deus. E para esse ponto, eu separei 4 versículos. Primeiro está lá em João 3, no versículo 16 e 17. É um versículo bem famoso que diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, que creia em Deus, não pereça, não venha a morrer, mas que tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Glórias a Deus. E aqui, João dá João não, na verdade quem fala essa frase aqui é Jesus, perdão. Jesus, aqui ele dá um esboço geral da sua obra. Basicamente, a humanidade cai, a humanidade peca, essa história está lá em Gênesis 3, mas Deus não desiste da humanidade. E para mostrar o amor dele pela humanidade, por amor à humanidade, Deus decide salvar ela. E o preço, porém, da salvação era alto, mas Deus estava disposto a pagar. E Deus envia o seu único filho, a joia mais rara que Deus tinha. Olha como o amor dele pela humanidade é grande. Deus envia a joia rara dele para o mundo, para que ela morresse, para que ela se sacrificasse pela humanidade, por uma humanidade que não queria Deus, por uma humanidade pecadora, porque Deus não veio salvar justo, Deus não veio salvar pessoas santas, Deus veio salvar pessoas pecadoras que precisavam de uma regeneração urgente, uma regeneração para ontem. Foi as pessoas que Deus veio salvar. Deus veio salvar pessoas que rejeitaram a Ele, mas Deus não rejeitou a humanidade. Glória a Deus. E precisamos entender isso para crermos em Jesus, porque a gente não pode pensar que Deus veio salvar a gente porque a gente tem alguma coisa, porque a gente tem um dom, porque a gente tem uma habilidade, porque a gente é puro, porque a gente faz a vontade de Deus. Não, a gente é pecador, nós somos pecadores. Deus nos veio salvar em forma de pecadores. Claro, agora nós somos transformados, mas no princípio, quando o Senhor Jesus desceu, éramos pecadores. Éramos todos pecadores. Mas Jesus veio nos salvar, ele não desistiu de nós, ele se sacrificou. Deus sacrificou o seu Filho unigênito, o seu único filho, a joia mais rara que ele tinha, para mostrar o seu amor pela humanidade. Tudo isso porque Deus não desistiu da humanidade. E ele fez isso para que todo que crê em Deus, para que todo aquele que fala: Deus, eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu tenho fé em Ti, eu não consigo explicar, mas eu creio em Ti. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que assim diz, que assim procede, que crê verdadeiramente em Deus, não morresse, não só fisicamente, mas espiritualmente. Mas que essa pessoa que crê em Deus tivesse a vida eterna, não por méritos próprios, mas pelo amor salvífico de Jesus. Glória a Deus. Agora, o segundo versículo desse primeiro ponto está em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É basicamente a mesma ideia de João 3, 16 e 17. A maior prova de amor que Deus poderia dar ao ser humano é enviar o seu único filho para se sacrificar em prol, a favor de uma humanidade que não queria ele. Isso é uma prova de amor que ninguém consegue explicar e que muito menos ninguém consegue provar também. Ninguém faria isso. Ninguém se sacrificaria por pessoas impuras, por pessoas pecadoras. Tem um versículo, esqueci até de colocar, mas tem um versículo de uma carta paulina que diz que uma pessoa até poderia se sacrificar
por outra pessoa justa. Mas Deus prova o seu amor quando você percebe que ele se sacrificou não por pessoas justas, não por pessoas que mereciam a salvação, mas ele se sacrificou por pessoas pecadoras, pessoas que não tinham que dar para ser salvas, não tinham que recompensar a Deus para ser salvas, não tinham o que oferecer a Deus para conseguirem a salvação. Não tinham bem, não tinham dó, não tinham nada. Mas Deus amou ao mundo de tal maneira, ao ser humano de tal maneira, que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo, aqui em Romanos, vai fazer uma observação importantíssima. Cristo morreu por nós, como nós já lemos. Porém, ele morreu por nós ainda sendo pecadores. Hoje estamos transformados, mas Jesus nos tirou do lamaçal do pecado. E sendo pecadores, nós não queríamos a Deus, mas ele nos quis. E glória a Deus por isso. 1 João capítulo 4, verso 10 vai dizer: nisto consiste o amor. É isso que quer dizer o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho Jesus para propiciação dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. O que João está dizendo aqui? O que significa o amor de acordo com Deus? Porque o amor vem de Deus, é um dom de Deus, é compartilhado por nós, mas o amor de Deus é incomparável. Mas o que João está dizendo aqui? Nisto consiste o amor. Nisso quer dizer o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não que nós tenhamos amado a Deus primeiro. Porém, antes de nós nascermos, Deus já nos amava. Deus já tinha um plano de salvação para as nossas vidas. Glória a Deus. Ele nos amou primeiro. E para isso enviou seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo não morreu só para as pessoas da época dele, para a época de João, de Pedro, de Tiago. Não, Jesus se sacrificou tanto por épocas passadas, épocas que já tenham passado, como a época de Moisés, a época de Abraão, como também épocas que viriam a vir, que teriam que vir, como a minha e a sua. Jesus sacrificou por toda a humanidade, mesmo antes de eu e você nascermos. Deus já nos amava. Então nós nunca poderemos dizer que nós amamos Deus primeiro, porque Ele é quem nos ama. Ele é quem nos amou primeiro. Ele é quem nos conciliou a Ele. Ele nos reconciliou para a presença dEle, e glória a Deus por isso. Nesse mesmo capítulo de 1 João 4, lá no versículo 19, quase no finzinho, vai dizer um versículo pequeno, mas muito poderoso. Parece que quanto menor o versículo, mais poderoso ele é. A palavra de Deus vai dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a mesma ideia de 1 João capítulo 4, verso 10. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Porque ele quis nos resgatar. Ele podia até ter pensado assim. Agora imagine você, se Deus tivesse, antes de criar você, ele sendo onisciente, sabendo que vocês e eu seríamos pecadores, seríamos pessoas indignas de salvação, seríamos pessoas que renunciariam a ele, e imagina agora se ele pensasse: eu não vou criar ele porque ele vai me rejeitar, porque ele não vai me querer, e de que adianta criar ele para ver ele no mundo? Não, mas Deus nos criou e nos deu um plano de salvação que consiste no sacrifício vivo do Senhor Jesus. E glória a Deus por isso, porque ele escolheu nos criar, ele escolheu nos salvar. Pouco depois do homem e da mulher caírem, lá em Gênesis 3, Deus já profetizou que salvaria o homem. Deus já profetizou o plano de salvação que seria Jesus Cristo. Logo após o homem cair, logo após o homem falhar com Deus, sabe o que Deus estava dizendo? Olha, você pecou, mas eu não vou te desamparar. Eu poderia, mas eu não vou, porque você não me dá motivos para eu continuar com você, mas eu vou continuar. Eu vou te salvar. E isso nós não conseguimos explicar, porque é o amor de Deus, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Agora, o segundo ponto. Agora que nós tentamos entender um pouco o amor de Deus, a obra salvífica de Jesus, agora nós nos perguntamos o que dar como oferta de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Por quê? Quando você observa a obra de Jesus naquela cruz, você entende um pouco, você compreende um pouco o que foi esse amor de Jesus. Você vai começar a perceber uma pergunta muito frequente na sua mente. Olha, o que eu posso dar em troca pelo que ele fez por mim? O que eu posso dar? Porque o que ele fez por mim é algo inexplicável. É algo que ninguém faria. Nem eu nem você conhecemos alguém na face da terra que faria o que Jesus fez por nós. Não conhecemos. E aí você se pergunta, o que eu posso dar a Deus em troca? O que eu posso dar a Ele como oferta de gratidão? E aí você para pensar
E você vê que um obrigado não basta, uma simples adoração não basta, tem que ser algo maior. Só que você para pensar mais um pouco e você vê que você não tem nada que possa se comparar ao que Deus fez por você. Mas sabe o que Deus realmente quer de você? Ele não quer seus bens materiais, ele não quer o seu carro, ele não quer a sua casa. Ele quer a sua vida, ele quer o seu coração. Ele não quer o que você tem, ele quer você. Ele te salvou e ele quer você. O ser humano é a obra-prima da criação. Deus salvou o ser humano porque ama o ser humano. Ele ama demais e ele quer você, por isso que ele te salvou. Por isso que ele se sacrificou naquela cruz, foi por você. Então, o que mais você poderia dar a Deus senão a sua vida? Se foi por ela que ele morreu, se foi por ela que ele sofreu tanto, se foi pela sua vida que ele sofreu por 33 anos aqui na Terra, sofreu tudo o que o ser humano poderia sofrer. Sofreu todos os tipos de tentação que o ser humano poderia sofrer. Morreu carregando todos os pecados da humanidade, condenado por um crime que não cometeu. O que mais você poderia dar a ele senão a sua vida? Senão o motivo pelo qual ele se sacrificou por você. E glória a Deus por isso. E a palavra vai dizer, então, lá em Salmos, no capítulo 37, versículo 5. Também trouxe alguns versículos para esse ponto. A palavra de Deus vai dizer: entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Glória a Deus. Agora, regenerados, devemos entregar a nossa vida a Deus para transformação, para que Ele nos transforme. Ele é o nosso oleiro. Ele é quem nos quebra e nos refaz segundo a sua vontade. Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, a palavra vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ou seja, você mesmo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo está dizendo aqui agora aos convertidos em Cristo, às pessoas que já se entregaram a Ele, e ele faz um apelo. Ele pede para que os seus irmãos em Cristo se entreguem totalmente a Deus, entreguem a sua vida totalmente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o chamado culto racional. É um culto de amor, mas é um culto de adoração sincera, com discernimento e sabedoria. É um culto onde você adora sinceramente a Deus. É um culto onde você se entrega totalmente a Deus como oferta de gratidão, dizendo: Pai, eis-me aqui. Diante de tudo que eu vi o Senhor fazer na minha vida, a única coisa que eu poderia responder ao Senhor, diante de todas as minhas incapacidades, diante de todas as minhas limitações, era apenas me entregar totalmente ao Senhor, dizendo obrigado por tudo o que o Senhor tem feito. E a nossa vida deve dizer todo dia, toda hora: obrigado pelo que o Senhor fez em nossas vidas. E Paulo fala: então se entreguem a Deus. Vocês que agora entregaram sua vida a Jesus, se entreguem de verdade. Porque não adianta só levantar a mão e dizer: eu me entrego a Jesus, sair da igreja e permanecer o mesmo. Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres espirituais. E homens e mulheres espirituais não são homens e mulheres carnais, porque os que morrem para a carne e ressuscitam para o espírito, e precisam, portanto, ser diferentes. E Paulo fala: e não vos conformeis com esse século, nunca se acostumem com o sistema mundial, porque no dia que você se acostumar com o sistema mundial, você vai aderir a ele, você vai voltar para ele, você não vai resistir aos prazeres da carne, você vai querer retornar, porque você já está vindo com um caminho de se aproximando mais do mundo. Então Paulo alerta: nunca se conformem com esse mundo, vocês saíram de lá para nunca mais voltarem. Essa é a ideia. E Paulo fala: porém, em vez de se conformarem, em vez de serem atraídos por este século, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Entreguem a sua vida a Jesus, deixe Ele trabalhar em você, como diz o Salmo 37, verso 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. E permitam-se serem transformados e transformem as vossas mentes para a sua renovação, para um renovo espiritual, para um divisor de águas na sua vida, que vai marcar a diferença entre um homem físico, entre um homem carnal e um homem espiritual na sua vida. Glórias a Deus por isso, para que assim vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20, a palavra vai dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, o corpo físico, nós aqui na terra, enquanto estamos vivos,
Paulo diz: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Outro versículo que se liga muito a esse texto é o capítulo 2 de Abacuque, versículo 4, Abacuque 2:4, que vai dizer que na parte B que o justo viverá pela fé. E é o que Paulo disse: agora que vivo aqui nessa carne, agora que vivo aqui eu fisicamente, eu vivo não por mim, vivo não para satisfazer os desejos da carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Paulo deixa isso bem claro: ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. E o que você e eu poderíamos fazer mediante isso? Apenas nos entregarmos. Já não somos nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós, é Cristo quem comanda nossas vidas, é Cristo quem comanda o nosso caminho. Lembre que Ele é o caminho, lembre que Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é a vida, Ele tem o melhor para a sua vida. Então se entregue a Ele, se entregue, mas não com interesse, se entregue como oferta de gratidão, se entregue como um sinal de que você está grato a Deus, dizendo: Deus, eu sou grato a Ti. Eu sei que eu não tenho recursos suficientes para dar ao Senhor o equivalente ao que o Senhor fez por mim, mas o que eu tenho eu lhe dou, a minha vida em tuas mãos. Glórias a Deus por isso. A palavra vai dizer também em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem então as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Que Paulo está dizendo agora aos Colossenses? Paulo está dizendo: olha, se vocês já morreram para a carne, logo vocês já ressuscitaram no Espírito. Porque o que morre para Cristo também é ressuscitado com Ele. O que isso quer dizer? O que morre no sentido carnal, o que crucifica a sua carne, também vê nascendo um novo homem. Também vê nascendo genuinamente um homem espiritual, um homem dedicado, temente ao Senhor. É paralelo, do mesmo passo que você está crucificando o seu pecado, abrindo mão do seu pecado, Jesus vai habitando no seu coração. Jesus vai vindo na sua vida. Jesus vai enriquecendo a sua vida da presença dele. Aí Paulo vai dizer: olha, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, ou seja, se vocês crucificaram a carne e paralelamente viram nascer ou ressuscitar o homem espiritual, agora vocês precisam viver como um homem espiritual, buscando as coisas espirituais, buscando as coisas de Deus, porque foi Deus quem vos salvou. Então busquem as coisas lá do alto, ou seja, busquem as coisas espirituais, busquem as coisas boas, busquem as coisas de Deus e não as coisas aqui da terra. Parem de procurar essas orgias, parem de procurar os pecados, parem de procurar os prazeres ilusórios do mundo e foquem agora a viver e pensar como homens e mulheres espirituais, buscando as coisas de Deus, buscando as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ou seja, foque a sua vida como um homem espiritual. O homem carnal tem como foco o pecado e o seu caminho leva para o inferno. Mas o homem espiritual tem o foco em Cristo e o seu caminho certamente levará para o céu. Glórias a Deus. Agora que nós entendemos um pouco do amor de Deus por nós e entendemos que a maior oferta de gratidão a Deus é a nossa vida, precisamos agora estar entregues totalmente a Deus, agora vivendo para Ele e para realizar a sua obra em nossas vidas, vivendo agora totalmente como um homem e uma mulher espiritual. E esse é o terceiro ponto. Também separei aqui 4 versículos, e o primeiro, que está lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 21, Paulo vai dizer: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como nós já lemos antes, Paulo vai dizer que agora o viver dele, o sentido da vida dele, o sentido dele acordar todo dia agora, não é mais trabalhar, conseguir o sustento para ele. Agora é um propósito maior, é um propósito vertical, não é mais um propósito horizontal, não é mais um propósito físico, um propósito carnal, é um propósito espiritual, porque Paulo aqui se apresenta como um homem verdadeiramente espiritual. E ele diz: portanto, viver agora para mim é Cristo, deixou de ser o mundo, deixou de ser as coisas do mundo, agora eu estou renovado, e diante desse renovo, eu preciso viver como um homem renovado, e para mim o viver é Cristo, porque Cristo vive em mim, e o morrer é lucro. E por que Paulo fala isso? Morrer é lucro, porque ele sabe de onde veio e ele sabe para onde ele vai. Glórias a Deus. E Paulo às vezes até fala que
para ele, um dos motivos de ele querer ainda permanecer vivo é para concluir a obra do Senhor aqui na terra. Mas isso não tira o fato de que Paulo sempre esteve ansioso para ir viver no céu. E é assim que todos nós devemos viver também, ansiosos para ir morar no céu. Claro que isso não deve tirar a nossa prioridade no dia a dia, mas isso não quer dizer que nós não devemos ficar ansiosos, aguardando pelo dia em que o Senhor Jesus voltará. Porque enquanto para uns a volta de Jesus é um castigo, para outros a morte de Jesus vai ser uma bênção. Depende de quem a pessoa seja. Depende, porque se for um homem espiritual, certamente será um castigo. Mas a culpa vai ser dele. Ele vai arcar com as consequências, porque tudo que o homem plantar, este também colherá. Agora, a volta de Jesus para o homem espiritual vai ser apenas o cumprimento de diversas profecias ao longo de toda a história. E o belo cumprimento dessas profecias vai ser o retorno de Cristo para o homem e a mulher espirituais. Por isso que Paulo fala que o viver para ele é Cristo, o sentido da vida dele é Cristo, e o morrer para ele é lucro, porque ele sabe que vai para um bom lugar. Mas isso não tira o fato de que ele precisa concluir a obra de Deus para ele aqui na terra. Glória a Deus. E falando em obra, nós temos aí o texto de Êxodo 36, versículo 1, que vai dizer: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Deus sempre tem uma obra para nossas vidas. O que nós devemos fazer da nossa parte é obedecer a Deus e colocar literalmente a mão na massa, trabalhar, porque Deus condena o preguiçoso, Ele quer que nós cumpramos as suas ordens para nossas vidas. Deus tem obras poderosas nas nossas vidas, nós devemos apenas tomar posse. E agora, vivendo espiritualmente, vivendo convertidos, devemos tomar posse e devemos praticar as boas obras que Deus tem para as nossas vidas, né? Aqui está um exemplo de dois grandes homens, Bezalel e Aholiabe, que concluíram a obra no santuário mediante os dons e habilidades que o Senhor os deu. Então nós podemos ver, né, se analisarmos um pouco, que a palavra de Deus vai dizer que não existem inúteis na casa de Deus. Todos têm uma habilidade, todos têm um dom espiritual, que não servem, claro, para a própria honra, para a própria glória. Esses dons, essas habilidades espirituais servem para Cristo, servem para glorificar ao Senhor. E é para isso que nós devemos pôr esses dons em práticas. Ah, pregador, mas eu não sei qual é o meu dom. Busca a Deus. Busca ao Senhor Jesus, porque o que pede, recebe. Porque ao que insiste, Deus vai dar. Às vezes, a palavra vai dizer que às vezes nós não recebemos porque não sabemos o que estamos pedindo. Não pedimos bem. Mas eu tenho certeza, por experiência própria, que se você perguntar para Deus qual é o seu dom, qual é a sua habilidade espiritual, não para querer tirar vantagem disso, não para querer se glorificar, mas para querer agora viver o plano do Senhor para a sua vida. Tenho certeza que se você for com essa linha de pensamento, buscar a Deus e falar: Deus, qual é o meu dom? Qual é a minha habilidade? Eu tenho certeza que Deus vai te falar, porque Deus não deixa desamparado ao filho que quer fazer a vontade do Pai. Deus não deixa, isso não bateria com ele se isso acontecesse. Portanto, peça, se você não sabe o seu dom espiritual, o seu dom, a sua habilidade espiritual. E se você souber, melhor ainda. Agora só cabe a você praticar. Busque a Deus um direcionamento, como você pode pôr em prática esses dons. Use esses dons não para a sua própria glória, não para a sua própria honra, mas para a glorificação do Senhor. Vivemos para fazer a obra de Deus aqui na terra. É isso que Paulo vai dizer. Paulo disse uma vez que estava ansioso realmente para ir para o céu, que queria ir para o céu, mas ele enxergava que Deus ainda tinha uma obra para ele aqui na terra, e era por essa obra que ele ainda estava vivo. Era por causa desse plano de Deus que ele ainda estava vivo. E vou te dizer uma coisa, tem muita gente que morreu nesses últimos tempos, teve muitos irmãos que morreram nesses últimos tempos, mas alguns não foram nem porque era castigo de Deus, como muitos dizem. Ah, morreu porque era castigo de Deus. Não era. Não era castigo, muitas vezes. Era simplesmente porque Deus já tinha cumprido os seus planos para a vida daquelas pessoas. E quando Deus cumpre os planos da vida daquelas pessoas, é porque chegou a hora de arrebatar essas pessoas para Ele. Chegou a hora de trazer essas pessoas para o lar verdadeiro delas, que é o céu. Não é a terra, é o céu. Então, Deus ceifou muitas vidas esses últimos dias, a vida de muitos irmãos, porque Deus já tinha concluído a obra deles aqui na terra. Mas se você aqui sabe que está vivo, se você olha ao redor,
ver 1000 caindo ao teu lado, ver 10.000 caindo à tua direita, e você percebe que está vivo, você percebe que Deus está com a sua mão em cima de você, não se engane, Deus ainda tem uma obra maravilhosa para você em sua vida, é por isso que você ainda está vivo. Então não perca tempo, pergunte a Deus que obra é essa, e se você sabe, põe em prática, peça discernimento a Deus para que você ponha ela devidamente em prática, não para a honra e glória sua, mas para a glória de Deus Pai. Agora falando dos frutos do Espírito Santo, daquilo que produzimos mediante uma nova vida. Gálatas 5, versos 22 e 23 vai dizer, mas o fruto do Espírito e aí Paulo faz uma lista: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então Paulo faz aqui uma lista de dons espirituais. O que isso quer dizer? É o testemunho do Espírito Santo de que ele está em nós. É o testemunho das nossas vidas de que o Espírito Santo age em nós. Porque se nós vivemos como homens espirituais, nós vamos frutificar como homens espirituais. E os frutos de um homem espiritual é mediante seu espírito. E o espírito que vive no cristão é o Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, longanimidade. E assim se seguem: benignidade, bondade, fidelidade, enfim. E glória a Deus por isso. E então, testemunhe esses frutos. Testemunhe essas características na sua vida. Porque isso vai comprovar que o Espírito Santo está em você. E se você percebe que não consegue produzir algumas dessas características, busque a Deus. Porque se você não está produzindo isso na sua vida, se você não produz amor, alegria, paz, mesmo se afirmando um cristão, busque a Deus. Busca a Deus, reveja os seus conceitos. Às vezes você pode até se auto-intitular cristão. Isso não quer dizer que você vai para o céu. Isso não quer dizer que você seja cheio do Espírito Santo. O que vai dizer se você é cheio ou não do Espírito Santo é o seu dia a dia. É a maneira como você age com as pessoas, a maneira como você se comporta em diferentes situações, a maneira como você vive em relação com Deus, ou a sua integridade também, ou seja, quando ninguém está te vendo, o que você faz sozinho, o que você planeja, o que você está ali pensando, se você está planejando fazer a obra do Senhor, se você está pensando como glorificar a Deus na sua vida, você está pensando em fazer um projeto social, participar de um projeto social, ou se você está tramando planos malignos, como diz a palavra de Deus em relação aos ímpios. Os ímpios não conseguem dormir, a não ser que trame um plano maligno contra o justo. Mas ele não consegue, mas ele só se levanta para cair. E glória a Deus por isso. Então, se você não está produzindo algumas dessas características, fique atento, busque a Deus, porque você precisa rever seus conceitos, porque esses são os frutos do Espírito Santo. É isso que vai dizer que o Espírito Santo está agindo e transformando você. E o último versículo para fechar o vídeo. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 ao 26, que vai dizer: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva a brigar, e sim deve ser brando para com todos, calmo para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos para ele, para cumprirem a sua vontade. Glória a Deus. Então Deus está dizendo aqui que um servo do Senhor precisa agir como um servo do Senhor. É a mesma linha de pensamento do homem espiritual que nós estamos falando o vídeo inteiro. É mais uma vez que os frutos do Espírito Santo precisam aparecer claramente para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Faça um teste. Quantas pessoas que, por exemplo, estão em volta de você, em diferentes esferas sociais, que sabem que você é cristão, que sabem que você se entregou a Deus? Porque para uma pessoa que professa amor, para uma pessoa que testemunha a paz, a alegria, a mansidão, a calmaria, que você já percebe de longe que aquela pessoa traz paz para o ambiente. Aquela pessoa é fácil de identificar como cristão. Agora eu quero ver você. Se pergunte
como as pessoas veem você. Como você acha que as pessoas te veem? Se as pessoas olham para você e conseguem ver Cristo em você mediante seus atos, mediante o que você está fazendo, ou se elas até se perguntam, ele é filho de Deus? Como pode? Fazendo essas coisas, como é que ele pode ser filho de Deus? Porque até os ímpios muitas vezes sabem quando as suas características se contratam, se dizem contra o que Deus quer para a sua vida, se dizem contra os modos como Deus quer para a sua vida, quando entram em contraste com o que Deus tem para você, com os frutos do Espírito Santo. Então, se pergunte hoje se você tem produzido esses frutos, se você tem espalhado isso ao mundo, ou se você tem espalhado gritaria, contenda, briga, porque é isso que vai dizer o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Se você tem se permitido ser cheio do Espírito Santo, se você tem se permitido ser renovado, ser mudado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Deus, Pai amado, Pai querido, Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez, ó Deus, podemos estar aqui, meu Deus, para te adorar, para te louvar, Senhor Jesus, te glorificar, meu Deus. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, ó Deus, podemos ouvir, meu Deus, um pouco da Tua Palavra, meu Pai. Dá-nos, ó Deus, discernimento espiritual para entendermos a Tua Palavra, que nós possamos entender a Tua Palavra, guardá-la e praticá-la em nossas vidas. Que a Tua Palavra seja a luz que ilumina todos os nossos passos e caminhos. Agora, Pai, faz-nos, ó Deus, frutificarmos, ó Deus, como homens e mulheres espirituais, Senhor Jesus. E, Pai, aqui estamos a nossa vida, meu Deus, como oferta de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós nunca conseguiremos te dar o suficiente pelo que o Senhor tem feito por nós, mas o que nós temos de mais valor, nós te damos, Senhor Jesus. A nossa vida, o motivo principal pelo qual o Senhor veio e nos salvou, está agora, meu Deus, em Tuas mãos. Nos enche, meu Deus, nos capacita com o Teu Espírito Santo a vivermos como homens e mulheres espirituais. Nesse momento, meu Deus, nós abrimos, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus, às nossas mentes, ó Deus. Vem morar conosco. Vem morar, meu Deus, pertinho de nós, Deus. Vem morar pertinho de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Teu é o reino, poder e a glória, para sempre. Pai, vem morar em mim, meu Deus, a partir de hoje, meu Pai. Eu me permito, meu Deus, ser transformado, ó Deus, pela Tua presença, ó Deus, em minha vida. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a todos nós. Reflita nessa palavra, reflita nos versículos que eu falei aqui. Medite na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.